Jesus, mestre amado e misericordioso, nesse momento aqui reunido em teu nome, daremos início ao nosso estudo dessa noite. Pedimos aos nossos anjos guardiães, guias e protetores, que estejam junto conosco, nos ajudando a entender, a compreender e pôr em prática todo o ensinamento aqui estudado hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado, Senhor, seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, não a nós. Assim na terra, como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia, o pão do corpo e o pão do Espírito, Senhor, dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal. Com essa prece, nós iremos dar o início do nosso estudo. Muita paz a todos e a todas. Jesus nos abençoe e nos fortaleça, pedindo sem nenhum tipo de hipocrisia, em benefício desses irmãos que tentaram prejudicar a reunião da noite de hoje. São espíritos infelizes, almas que muitas vezes são galhofeiras e não têm a noção do que estão fazendo. Que Jesus tenha piedade desses irmãos, dessas irmãs. Então, irmãos e irmãs, o tema de hoje, não vos afadigueis pela posse do ouro. Então, é um tema do Novo Testamento e é um tema também do Evangelho segundo o Espiritismo. Apesar desse item abranger apenas o item 9, 10 e 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, Busque e Acharás, mas são, podemos dizer, três parágrafos que trazem assim uma reflexão muito profunda. Então, eu vou procurar, assim, ser um pouco ágil até para poder a gente ganhar tempo, que eu suponho que a discussão vai ser muito rica. Então, eu vou trazer aqui alguns elementos para embasar o nosso debate, a nossa conversa, e fiquem cientes os irmãos e as irmãs que existe muita literatura espírita sobre o tema, existem muitas reflexões, inclusive de irmãos nossos, espíritos encarnados que escreveram sobre isso, fora a quantidade de palestras já publicadas, disponíveis no YouTube sobre esse tema. Então, irmãos e irmãs, é realmente assim uma riqueza, o próprio tema falando em ouro, e ele já induz à questão desta riqueza que nós temos. Então vamos começar aqui, né, pelo título, né, não vos afadigueis. Então o que é esse afadigueis? É não vos canseis, não vos inquieteis, não coloque o foco da sua vida na posse do ouro. É isso que o título, o chamamento de Jesus está trazendo para nós. Não precisa você se preocupar excessivamente com a posse do ouro. No agrupamento sequencial dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 25º aparece no tópico a nossa diretriz de vida. Isso porque o Evangelho ele foi muito bem pensado por Kardec e nós temos, né, temas que nos conectam com Deus, temas que estão ligados às nossas dificuldades, temas que estão ligados à nossa questão imediata, à nossa questão atual, ao nosso estágio evolutivo presente. Mas, em especial, esse capítulo, ele trata da nossa diretriz, ou seja, para onde nós estamos nos encaminhando. Então, um tema que está já no finalzinho do Evangelho segundo o Espiritismo, como eu falei, busca e acharás os itens 9 a 11. Então, nós teremos um material excelente para discutir a partir de apenas poucos parágrafos, para vocês imaginarem a riqueza do material. Nesse mesmo capítulo, eu trouxe aqui um trechinho de Kardec só para poder a gente já começar a refletir sobre o tema. Pedi a luz que deve clarear o vosso caminho e ela vos será dada.
Pedi a força de resistir ao mal e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão ajudar-vos. É esse o sentido destas palavras do Cristo. Buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Isso está já no capítulo Busque e achareis. Mais adiante, Jesus também vai nos ensinar em pedir e obtereis, dizendo, tudo que pedirdes em prece obtereis. Então, é uma força gigantesca que o Cristo coloca em nossas mãos. Se nós tivermos a vontade, o espírito de busca, o que pedirmos, nós obteremos. Mas, fundamentalmente, o que é que nós precisamos? Geralmente, nós focamos nos bens materiais, na posse dos bens materiais. E é por isso que nós vemos o alerta de Jesus dizendo para nós que não ajuntássemos tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo devoram, tudo consomem, e onde os ladrões desenterram e roubam. Juntai os vossos tesouros, sim, no céu, ou seja, no teu coração, porque é lá o espaço inviolável, onde nenhum ladrão tem acesso, nenhuma ferrugem irá corromper. E lá em Mateus 6,33, Jesus confirma isso dizendo, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, tudo mais vos será acrescentado, nos será acrescentado. Esse ensino é revolucionário, porque o judaísmo da Palestina do século I, quando vivia Jesus, era um judaísmo de barganhas com Deus. Era um judaísmo que se prestava muito a oferendas, a bajulações a Deus. Então, os judeus acreditavam que eles eram um povo escolhido, que existiam promessas divinas direcionadas especificamente para eles, e que eles também eram destinatários de recompensas, de riquezas terrenas. Tanto é que eles acreditavam que a terra era deles. Então, eles desconheciam os nativos da região, que eram os cananeus, e a todo custo tentaram expulsar para ocupar aquele espaço. E acreditavam também que toda a riqueza contida naquela terra era deles, a eles pertencia, porque foi designado por Deus. Mais adiante na história do judaísmo, nós vamos encontrar aquele que foi considerado, pelo menos biblicamente, como o homem mais rico que nós já conhecemos, que foi Salomão. Salomão, ele obteve uma vida, ele teve aqui na terra uma vida de muitos prazeres, uma vida de muita riqueza, de muita abundância. Só para termos uma ideia, os seus palácios, o seu reino era coberto por ouro e, além disso, ele possuía 1.200 esposas. Dá para imaginar o que é a riqueza que esse homem possuía. E no livro dos reis e no livro das crônicas, nós vamos ver que essas riquezas, essa abundância que Salomão possuía, segundo os relatos desses livros, foram promessas que Deus havia feito para ele. E por isso ele era esse destinatário fiel de toda esta riqueza. Mais adiante, agora chegando no século I, nós vamos encontrar Jesus desconstruindo todas essas questões ligadas à riqueza como sendo o beneplácito divino, significando bênção e significando que ali é o escolhido. Jesus, como nosso governador espiritual, nosso modelo e guia, ele vem trazendo toda uma outra forma de ver e de lidar com a riqueza. E a sua autoridade provém da sua condição de ter sido um dos Cristos, como nós temos na nossa crença espírita, aquele que produziu o planeta Terra e aqui veio coabitar conosco, assumindo uma veste de carne. E na sua vida, na sua caminhada aqui na Terra, em nada Jesus referenda riquezas como sendo bênçãos do alto e pobreza como sendo maldição, em momento algum. No Novo Testamento existe um padrão completamente diferente para se lidar com a riqueza, ou seja, com esta posse do ouro, com esta posse de bens materiais.
Inclusive, ao longo de todo o Novo Testamento, os 4 evangelhos, os Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas, as demais cartas e o Apocalipse, em momento algum nós vamos encontrar vantagens, ouro, riquezas, terra, promessas dadas ao povo de Jesus, aos seus seguidores, aos seus apóstolos, aos discípulos ou a qualquer um que quisesse seguir Jesus como retorno por terem assumido a condição de cristãos. Em nenhum momento nós vamos encontrar isso. Pelo contrário, lá em Lucas 9, nós vamos encontrar uma fala de Jesus que é bastante significativa quando ele diz: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em momento algum, Jesus promete aos seus seguidores, aos seus apóstolos, ao seu povo que o acompanhava, riquezas, carros, títulos, vantagens de qualquer natureza. Jesus promete uma cruz. E nós sabemos que uma cruz é símbolo de dor, é símbolo de sacrifício, é símbolo de uma caminhada de devotamento e de foco no propósito maior do Evangelho. Então, o que Jesus ensinou a respeito dessa posse do ouro? O que Jesus falava a respeito, então, da riqueza? Porque nós somos cristãos, somos espíritas e nós precisamos dos bens materiais. Precisamos da casa, precisamos do carro, precisamos do celular, precisamos nos alimentar, precisamos pagar nossas contas, os boletos chegam no final do mês, afinal de contas. Mas o que Jesus fala a respeito disso? Em 2 momentos fundamentais dos seus ensinos, Jesus vai tratar especificamente da questão da riqueza, da questão dos bens materiais. Existem outros momentos que nós vamos tocar aqui, mas esses 2 eles são fundamentais. O primeiro momento é no Sermão da Montanha, quando Jesus é taxativo a respeito da questão dos bens materiais. E o segundo momento é o diálogo de Jesus com o jovem rico. São palavras que ficam gravadas em nós porque são os ecos que chegam lá do Novo Testamento. Então, no Sermão da Montanha, Jesus traz, sobretudo, a excelência da pobreza e da renúncia voluntária. Jesus é claro sobre isso. Ele não deixa dúvidas quando ele diz que são bem-aventurados os pobres, inclusive os pobres pelo espírito, aqueles que não têm apego a nada, aqueles que não se entregam à posse dos bens materiais, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos, aqueles que passam fome, aqueles famintos, não só da lei e da justiça, mas também do pão material. Jesus também fala a respeito daqueles que choram e que serão bem-aventurados porque vão se alegrar. Jesus também promete bem-aventuranças a todos aqueles que forem odiados, que foram expulsos, aqueles que foram ultrajados ou que ainda estão sendo ultrajados, aqueles que ainda estão sendo perseguidos ou que já foram perseguidos por causa do seu nome e do seu evangelho. É motivo de graça, é motivo de alegria, porque tudo isso remete a uma riqueza espiritual, uma riqueza que nada aqui na terra compensa. Então, neste momento, Jesus chama atenção para as bem-aventuranças no sentido de nada possuir. Quanto mais o indivíduo se der à causa do evangelho, por causa do seu nome for perseguido, for ultrajado, for espancado, maior será a sua riqueza. Um pouquinho mais adiante, e Jesus vai também trazer um ensino que é muito importante, quando ele exorta dizendo: não se pode servir a Deus e às riquezas. E quando Jesus fala de riquezas, ele inclusive coloca até o nome dessa divindade, que é Mamon, que era um deus conhecido na época, era um deus pagão, que era o símbolo da riqueza da propriedade. Os bens materiais estavam todos devotados à figura desse deus Mamon. Então, para Jesus, nos seus ensinos, é incompatível bens materiais, posse, apego a bens materiais e também servir a Deus. Não é compatível. Nós temos 2 provas disso dentro do cristianismo medieval, a figura de Francisco de Assis.
São Francisco de Assis se despojou de todos os seus bens, inclusive até a roupa que estava no corpo, ele declinou, ele renunciou, para viver uma vida de pobreza, obediência e castidade. E ainda nos ensinava dizendo: quem a tudo renuncia, tudo receberá. Francisco, então, vai viver uma vida de esmolé, de mendigo, de pobre, aquele que todos os dias ia ao encontro do pobre, da pobreza, para acudir, para auxiliar, e renunciava muitas vezes ao seu próprio alimento para deixar que os outros comessem. Então, Francisco é esse símbolo para nós da renúncia e da não obstinação pelo bem material. Muito pelo contrário. Todo o foco de Francisco estava nos bens espirituais. Vamos encontrar modernamente, agora no início do século XX, o nosso querido professor Pietro Baldi, que por volta dos anos de 1920, mesmo sendo proprietário de uma grande fortuna, que conforme os estudiosos e seus biógrafos, se fosse colocado em dinheiro dos dias atuais, o professor Baldi deveria ser proprietário de cerca de 200 milhões de dólares. E ainda assim, ele renuncia a todos os seus bens materiais, vai ser professor de inglês numa escola pública muito pobre no sul da Itália. E depois, em 1951, aceita o convite dos espíritas brasileiros e migra para o Brasil para morar de aluguel num apartamento pequeno. Ele que na Itália era um príncipe, a sua família possuía o castelo Aleorio Ubaldi, que até hoje existe, lá na região da Úmbria, onde ele nasceu, e ele vai viver como professor, um simples professor de inglês, e aqui no Brasil ele vai viver da sua aposentadoria morando de aluguel e para servir a causa do Cristo, nos trazendo mais 12 obras além daquelas 12 que ele já tinha recebido na Itália. O segundo momento em que Jesus vai falar a respeito da questão dos bens materiais, como eu disse para vocês, está também em Mateus 19, que é o diálogo de Jesus com o jovem rico. E esse rapaz, ele pergunta a Jesus objetivamente: o que devo fazer para ter a vida eterna? E Jesus responde, obviamente, que ele deveria seguir a lei. E ele diz: isso eu já faço. E Jesus diz: mas uma coisa ainda te falta. O que seria essa coisa que faltava? Jesus, então, percebendo na figura daquele jovem ainda o apego aos bens materiais, aponta para ele o que deveria ser feito para que ele alcançasse a vida eterna. E sinaliza para o jovem dizendo: vá, vende tudo o que tens, dá aos pobres e depois venha e siga-me e terás um tesouro nos céus. E o jovem se afasta muito triste porque ele era muito rico e muito apegado aos bens materiais. Ele vivia em função dos bens materiais e ele não podia deixar os bens para seguir Jesus. Isso nos remete, irmãos e irmãs, a Mateus 13, a parábola do semeador. Jesus é o semeador e ele coloca que as sementes são lançadas pelo semeador e elas caem entre pedras na beira do caminho, as aves dos céus vêm e comem. Mas tem uma modalidade especial de sementes que nos chama atenção e que dialoga muito com o tema da noite de hoje, que são aquelas que caem nos espinheiros. O que seriam os espinheiros? Os espinheiros, eles simbolizam, eles são o exemplo, a metáfora da fascinação das coisas materiais que nos prendem a esse mundo. Então, quando Jesus diz que as sementes caíram nos espinheiros, tentaram até crescer, mas os espinheiros, eles foram tomando conta e aquela pobre plantinha, ela não teve mais espaço para crescer, ficou infrutífera e acabou morrendo. Então, é Jesus falando a respeito desse mundo que nós criamos, de um mundo baseado no materialismo, no capitalismo, na posse, na ostentação, e que, infelizmente, todos esses espinheiros impedem que cresça em nós a mensagem do Evangelho, que são essas plantinhas originárias daquelas sementes lançadas por Jesus.
Mais adiante, no Novo Testamento, Paulo também vai retomar esses ensinos a respeito dos bens materiais, porque sendo ele rico, como está descrito no livro Paulo e Estevão, ele que vinha de uma família onde o pai era um grande comerciante de tendas e para a época nós poderíamos dizer um homem milionário. Paulo, depois de convertido, ele vai exortar os Filipenses 4, dizendo: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de surgir em Cristo Jesus, para cada uma de vossas necessidades. Ou seja, Paulo está respondendo aos filipenses porque eles haviam feito uma campanha entre eles e tinham mandado um dinheirinho para Paulo, que estava passando por muitas necessidades. E Paulo agradece a eles, dizendo: o dinheiro chegou numa boa hora, eu estava precisando. Era o que eu precisava para as minhas necessidades. Mais adiante, o discípulo de Paulo, o jovem Timóteo, na sua carta, ele vai fazer uma grave advertência aos ricos. Como nós sabemos, através de Paulo e Estevão, Timóteo era filho de Eunice e Lloyd, ele vivia com a avó e com a mãe. Era um garoto de apenas 13 anos e que quando conheceu Paulo, ele imediatamente ele se converteu ao cristianismo e passou a seguir Paulo, mesmo sendo uma criança de 13 anos. E a partir daí ele faz toda uma carreira, não só como diácono, mas também como um grande, podemos dizer, né, um grande seguidor do Cristo, um dos seus discípulos seguidores. E ele vai fazer uma grave advertência aos ricos, dizendo: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Mesmo sendo um jovem, Timóteo chama a atenção de que devemos depositar a nossa confiança em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para que nós possamos viver. É Timóteo aqui falando, gente, da providência. Aquele momento em que nós sentimos que estamos sós, que tudo nos falta, que os amigos se foram, a família não apoia, mas a providência divina está conosco. Porque Deus sempre está presente, Deus não se afasta de nós. Deus sempre está conosco. E agora nós seguimos para Tiago 5, quando ele faz uma advertência sobre as riquezas que foram injustamente adquiridas, ou seja, as riquezas roubadas. As riquezas fruto de corrupção, fruto de desvio, até mesmo de dinheiro público. O Novo Testamento fala sobre isso? Os apóstolos falavam sobre isso? Sim, meus irmãos e irmãs. A corrupção é de sempre. Sempre existiram governos corruptos e lá no Evangelho nós vamos encontrar, nas cartas e nos Evangelhos, exortações sobre isso, mas infelizmente o nosso coração é duro e nós não ouvimos o ensinamento que nos foi dado por Jesus e pelos seus apóstolos. E Tiago nos ensina: atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes, muitos nos últimos dias. O que significa isso? É Tiago falando aqui a respeito do que as pessoas vão viver, não só no retorno reencarnatório, mas também as consciências pesadas, adoecidas na vida espiritual, devido aos roubos cometidos, aos desvios, às riquezas injustamente obtidas. Mas outros momentos em que no Novo Testamento vai se falar a respeito dessas riquezas. Lá em Lucas 16, nós vamos encontrar aquela belíssima parábola de Lázaro pobre e do rico que se banqueteava. E nós sabemos o final dessa parábola. Lázaro vai estar junto com Abraão e os profetas, Moisés e Elias, enquanto o rico que se banqueteava e que não tinha piedade do pobre Lázaro vai estar no chamado Geena, no inferno, numa condição de muita dificuldade espiritual.
Uma outra parábola em Lucas 12, em que Jesus exorta a respeito daquele rico e ao mesmo tempo apegado e avarento. Ele teve uma boa colheita. O Evangelho, segundo o Espiritismo, inclusive, nos fala a respeito disso no seu capítulo 16, mostrando que esse homem teve uma boa colheita e ao olhar os seus campos, ele disse, eu já sei o que é que eu vou fazer. Eu vou colocar essa colheita toda no celeiro e vou dizer à minha alma, agora descansa em paz, porque você pode viver da riqueza. E, no entanto, esse homem esquece que uma voz profunda, poderá trovejar na sua consciência e dizer, louco, esta noite o Senhor pedirá a tua alma. E o que fizeste para o que virá? Então, de que adianta o apego? O que adianta guardar o tesouro? O que adianta este afã, essa inquietação pelos bens materiais, se a qualquer momento podemos morrer? Se a qualquer momento podemos partir para a vida espiritual e largarmos tudo aí, nem o corpo vai conosco, de que adianta? Em Lucas 19, nós temos um outro momento do Novo Testamento que esse é espetacular, que é aquele momento que Jesus está entrando em Jericó e aquele publicano, aquele que era cobrador de impostos, detestado por todos, porque além de cobrar altos impostos, existia corrupção, existia ali um colonialismo muito forte, um imperialismo romano, e que esse homem, mesmo sendo judeu, obedecia aos romanos e era contra seu povo. Era Zaqueu. Ele pequenino sobe no sicômoro para ver Jesus passar, e quando Jesus vê, diz, desce que hoje eu vou jantar na tua casa. E ele vai depressa para casa para preparar o jantar, e Jesus, então, diante dele, ali aquela figura digna, aquela figura iluminada, e Zaqueu só disse para Jesus, ele fica de pé e faz a sua confissão, Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém qualquer coisa, vou restituir-lhe 4 vezes mais. Ele não restitui 2 vezes. Ele não paga somente o que defraudou e mais um pouco. Ele vai restituir 4 vezes mais. Vejam vocês. E naquele momento, Jesus olha para ele, olha para a família e dá graças. E diz, hoje veio a salvação a esta casa, por ser este também o filho de Abraão. E eu vim para resgatar, para procurar, salvar o que estava perdido. E a última vez em que o Novo Testamento vai falar a respeito dessa posse do ouro, dessa busca do ouro, está lá em Apocalipse 18, que é quando João, o evangelista, vai narrar a respeito da grande destruição de Babilônia, e ele vai lamentar dizendo, puxa vida, a destruição foi horrível, porque rapidamente, em apenas 1 hora, toda a Babilônia ficou devastada, tamanha riqueza, de nada adiantou, foi tudo devastado. Então, o que adianta esta posse? O que adianta esta busca? O que adianta este foco único da vida na busca das riquezas e dos bens materiais? Importante entendermos que Deus não condena ninguém por ser rico. Deus não condena ninguém por ter os bens materiais. A questão fundamental é o foco único, é a inquietação pelos bens materiais. É nos afastarmos das coisas espirituais e buscarmos as coisas materiais apenas. É não estarmos abertos ao bem, ao amor ao próximo, à partilha, à divisão de bens e estarmos focando apenas na nossa própria vida, nos nossos próprios bens. Então, as riquezas, nós sabemos, elas vêm também como provas. O Evangelho segundo o Espiritismo, na fala do Espírito da Verdade, é bastante claro quando ele diz que os ricos passam por provas muito mais perigosas do que as vossas. Então, quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, quando nós temos a certeza do Evangelho, a certeza da vida espiritual, nós sabemos que Deus não está condenando a riqueza. Nós sabemos que nós somos depositários e que aquela riqueza ela tem que ser bem empregada, ela tem que ser bem usada. E para aqueles que não têm a riqueza, para aqueles que não têm a posse,
Vamos nos consolar com Filipenses 4. Tudo posso naquele que me fortalece. Coisa boa, meus irmãos e minhas irmãs, se nós pudéssemos ouvir com todo o respeito de nossos irmãos deputados e senadores, que eles apresentaram propostas para cortar seus próprios salários e gratificações. Não precisava ser tudo, não. 50% estava bom. Principalmente durante esse momento que nós estamos vivendo de pandemia e de grande empobrecimento da nossa população. E que todo esse montante arrecadado em que eles doassem fosse revertido para auxiliar realmente as pessoas pobres, para a infraestrutura de saúde, de educação, de segurança no trabalho, que eles renunciassem aos fundos eleitorais da ordem aí de bilhões de reais em benefício desse povo que eles dizem amarem. Por que essa obstinação, essa busca desenfreada apenas pelos bens materiais? Jesus, no deserto, foi tentado 4 vezes. E na 4ª vez, o diabo promete a ele, dizendo: eu te darei tudo isso, todas as riquezas da terra, todos os bens, se ajoelhares diante de mim para me adorar. Prostra-te diante de mim, me adore e eu te darei tudo. E Jesus responde: vai embora, Satanás, porque está escrito: adorarás somente ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. E com isso o diabo vai embora e os anjos descem para auxiliar Jesus. Impressionante como nós vemos no meio cristão ainda enraizado muito a questão da prosperidade, a questão da posse das riquezas, inclusive no meio espírita. É impressionante como nós vemos algumas pessoas, até palestrantes, falando: felicidade agora, a felicidade agora é possível, a posse da riqueza é boa, viva e seja feliz. Diante de tudo que nós estudamos até agora, diante de tudo que nós vimos até agora. Enfatizamos mais uma vez, não é a posse da riqueza. O indivíduo que já nasce rico, ele tem ali uma grande prova. Mas é a inquietação. É justificar tudo na sua vida em função da busca pelos bens materiais. O verdadeiro cristão, ele reparte o que tem. Ele divide o que ele tem. É pouco, mas eu estou repartindo o pouco que eu tenho com o meu próximo. E é por isso que a lição de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, ela é fundamental. Jesus chama a atenção dos seus discípulos no momento em que ele está preparando eles para a expansão do Evangelho e para exercerem o discipulado em outras terras. Jesus os chama dizendo para eles que tomassem certos cuidados. Entre eles, Jesus diz, lá no item 9, não vos fadigueis, não vos inquieteis pela posse do ouro ou prata ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Quando vocês saírem para pregar, não precisa vocês se preocuparem com a posse material. Não preparei saco para a viagem, nem 2 fardos, nem calçados, nem cajados, não levem nada de sobressalente, porque todo aquele que trabalha merece ser sustentado. E complementa dizendo: ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar e ficai na sua casa até que partais de novo. Entrando na casa, saudai-a assim, que a paz seja nesta casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não for, a paz voltará para vós. Porém, quando alguém não vos queira receber, nem escutar, sacudi dessa casa ou cidade a poeira dos vossos pés. Digo-vos em verdade que no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Está lá em Mateus 10. Qual é a síntese, então, desse trecho do Evangelho que Kardec separou para nós e que abre esse estudo? Vamos sintetizar. Primeira coisa, Jesus está orientando os 12 para uma tarefa de expansão. Numa época em que existiam muitas dificuldades, em que os ladrões andavam por todo que é lugar. Não que hoje nós vivamos num clima de paz, mas a seguridade em que o mundo vive hoje é muito diferente daquela época da Palestina do século I.
mesmo porque nós já estamos em tempos de regeneração. E naquela época, o mundo tinha acabado de ser um mundo primitivo e estava no auge de um mundo de expiação e provas. Então, por isso Jesus recomendou, não leve nada que chame atenção. Então, muitas vezes, quando nós temos nossos filhos adolescentes, nossas crianças, nós falamos, quando sair, cuidado com o celular. Olhe, evite deixar a mochila visível em qualquer lugar. Tome cuidado. Não fique falando no celular a qualquer hora. Por que nós falamos isso? Para proteger as nossas crianças, nossos adolescentes que são indefesos diante de algum ataque. Mas nós sabemos que hoje nós já temos algumas seguranças, existem alguns processos, existem determinadas situações que já nos protegem melhor, em termos aqui da Terra, em relação a esses irmãos infelizes. Mas sabemos que, acima de tudo, a pregação de Jesus está focada na providência. Então, nós avisamos a criança que ela tome cuidado com o celular, ao adolescente, exatamente devido à sua vulnerabilidade. Mas para os discípulos que já eram homens, Jesus falava isso mais no sentido de abrir o entendimento para que eles confiassem, sobretudo, na providência divina, no apoio espiritual, naquilo que viria dos planos etéreos e dos planos sidéreos. Então Jesus dizia para eles, olha, não se preocupem com o seu sustento material. Sempre vai ter alguém que vai ajudar vocês. E uma segunda advertência que Jesus vai dar, que vai fechar esse nosso trabalho, que é, não teimem em convencer ninguém a se converter cristão. Isso é muito lindo, isso é muito interessante, porque Jesus é muito cuidadoso com relação a isso. Não violente consciências, deixe cada um. Então, em síntese, faça a sua parte, se esforce, tenha confiança, porque Deus proverá. Deus está juntinho de você, confie na providência. Então não é nem aquela figura do cristão, né? Do apóstolo preguiçoso, como muitas vezes nós vemos, até no nosso meio espírita mesmo, de pessoas que muitas vezes têm uma tarefa para fazer, não, mas a espiritualidade faz, a espiritualidade ajuda. Irmãos e irmãs, nós temos que fazer o nosso máximo. Como diz Madre Teresa de Calcutá, nós temos que nos doar até doer. Quando nós fizemos o nosso máximo, e aí falamos assim, Senhor, eu fiz o meu máximo, mas ainda tem uma tarefa para fazer, mas eu não tenho como. Aí entregamos para a providência. A mesma coisa Jesus falou para os seus discípulos. Vão, preguem, entrem nas aldeias, ajudem, curem. Agora, existem coisas que vocês vão ter que aguardar, porque isso aí foge ao controle de vocês. Então saia do controle, confie em Deus. Confie, porque aquele que trabalha merece ser sustentado. E no finalzinho, por que Jesus fala em sacudir o pó das sandálias? Esse era um hábito, era um costume da época. Vocês vejam que Jesus era muito antenado com os costumes de sua época, ele não violenta determinados costumes. Você vê que quando ele nasceu, os pais dele foram no templo, apresentaram ele no templo, fizeram o sacrifício das rolinhas. Jesus usava o cabelo à moda nazarena, que era moda na sua época, e da mesma forma agora ele vai falar, sacuda o pó, que significa o seguinte, né, naquela época, deixar para trás, aquelas pessoas não quiseram me receber, então até o pó eu deixo com elas. Mas Emmanuel, na série Fonte Viva, já dá uma interpretação mais profunda, além do costume do povo judeu, porque Emmanuel vai dizer, deixe esses sentimentos ruins para trás. Não fique remoendo, olha, aquelas pessoas me trataram mal e eu só fui lá para levar uma palavra, para falar de Jesus. Emmanuel diz, deixe isso para lá. Quem não quis receber, quem não quiser receber a mensagem, perdoe, entenda. É um momento psicológico, mesmo porque nós sabemos que no passado também nós já fomos intolerantes. No passado também a gente já bateu muita porta. E aqui para nós, eu conheço um bocado de espírita que na hora que vê o testemunho de Jeová chegar na porta, manda dizer que não está em casa, ou então diz, não posso atender não, e bate a porta e trata até mal os irmãos testemunhos de Jeová. Então, nós não podemos falar, porque aí seria muita hipocrisia. Então, Kardec, nesse capítulo, vai dizer, Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê como for necessário. Então, irmãos, é aquela história, né? Ninguém aqui ganha salário pouco. Ninguém aqui tem pouco. Nós temos o necessário para viver. O nosso problema é que a gente quer mais.
Não tem nada demais você querer melhorar. Eu quero trocar de carro, eu quero uma casa melhor. Eu estou pensando em fazer uma reforma aqui na casa. Isso não tem nada demais. Isso é justo, buscar as suas melhorias. São Luís vai dizer isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Buscar as melhorias é digno do ser humano. A questão é você só focar nisso. A questão é você se inquietar por isso. A questão é você perder a paz por causa disso. Eu fico triste quando eu vejo espíritas dizendo: eu fui construir uma casa para minha família, perdi 10 anos de vida e perdi minha paz para sempre. Isso é uma coisa tão absurda, porque isso vai em confronto a tudo que a gente ouviu de Jesus ao longo desses 2000 anos. E eu tenho assim comigo, viu, meus irmãos e irmãs, não é por bondade não, é por escolha pessoal mesmo, de tanto que eu já passei de como se diz, alguns perrengues na vida. Se custa a minha paz, então eu renuncio àquela coisa. Nada que custe a minha paz, eu trago isso para uma situação de que isso é prioridade. Nunca. A única coisa que me move, no sentido assim de, às vezes, até fazer alguma força mais, é quando existe realmente um trabalho espiritual. Mas coisas materiais, briga por herança, confusão, conflito familiar, briga com o vizinho, nada disso. Digo, meu Deus, vamos procurar pacificar, porque coisas materiais, elas passam, a ferrugem consome, as traças consomem, e não vale a pena você perder a paz que você está lutando, que você está conquistando ali, ó, dia a dia, um passinho de cada vez, aí você se deixa levar por uma briga na família e desmorona, cai aquilo tudo por chão. Então, muitas vezes é preciso a gente fazer essas renúncias franciscanas que Francisco de Assis nos ensinou para poder a gente caminhar um pouquinho mais. Então, Kardec, no item 11, já aqui chegando ao nosso encaminhamento do final, ele vai nos dizer a respeito do que era o costume naquela época, né? Então, que era costume os viajantes serem muito bem acolhidos, porque não existiam estradas como nós temos hoje, pavimentadas. Você viaja, por exemplo, de Feira de Santana para Salvador, de Feira de Santana para Santo Amaro, de Feira de Santana para Riachão, você vê estradas pavimentadas, você vê postos policiais, você vê lanchonetes, postos de gasolina, você vê assim tudo que você precisa tem na estrada, né? Mas naquela época não era assim, e viagem era sempre uma coisa muito perigosa, né? Você veja que a parábola do bom samaritano é narrada numa estrada, e uma estrada perigosíssima, que é a estrada que liga Jerusalém a Jericó. Acreditem vocês que até hoje, século XXI, essa estrada é perigosa. Aquelas lutas, aqueles conflitos armados que você vê ali naquela região, aquela estrada de Jericó, é sempre tida como um lugar perigosíssimo, né? Então, nos tempos antigos, isso era assim muito importante, ser acolhedor com o viajante. Ter água para atender o viajante, ter uma tenda, um quartinho onde os viajantes chegassem e pudessem ficar, um lugar para amarrar o burro, para deixar a montaria bem guardada, tudo isso era costume naquela época. Mas hoje não é assim. Então, Kardec ele faz uma reflexão dizendo, né? Então, que hoje o ideal é que as pessoas tenham essa consciência de que nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, nas lutas, por exemplo, dos viajantes, nas lutas daqueles que levam a palavra, a confiança em Deus e também o nosso apoio. Então, por exemplo, quando eu viajava para fazer as palestras, geralmente a equipe local entrava sempre em contato antes comigo, vai usar data show, você vem de ônibus, você vem de carro próprio, quer que mande ele buscar? Quando eu chegava na cidade, quer um lanche, quer tomar banho, vamos tomar um café, todo aquele cuidado. Eu não precisava me preocupar com nada. Então, eu digo a vocês que a palestra espírita, mesmo às vezes eu saindo de casa à noite, voltando altas horas da noite, eu nunca tive medo. Passando por estradas desertas, perigosíssimas. Já tive situações em que o carro furou o pneu, ficamos mais de uma hora num lugar deserto, perigoso, chovendo, e eu não tinha medo porque eu dizia, Deus proverá.
Eu saí de casa na missão de levar para os irmãos um pequeno trecho do Evangelho dentro da minha pequenez, dentro das minhas limitações. Se aconteceu isso aqui, está no meu karma. Se eu tiver que passar por algum ataque de pessoas maléficas, isso está no meu karma. Então eu sempre tive, graças a Deus, muita serenidade com relação a isso, e fui e voltei nesses anos todos, foram até antes da pandemia, né, foram cerca de 30 anos fazendo essas viagens, e nunca tive problema. Pneu do carro furou, já tivemos problema do carro quebrar, uma série de coisas, mas nada que ferisse a minha integridade física e espiritual. Então, sempre a minha condição de confiança eterna em Deus. E finalizando agora finalizando mesmo, né, que os irmãos já estão aí finalizando, né, Pina? A finalização, quando Jesus fala a respeito daqueles que não quisessem receber nem ouvir a mensagem, né? Então, Jesus está falando que deixasse essas pessoas. E que não insistisse, que não fizesse aquilo que nós chamamos hoje de proselitismo religioso, né? De impor uma crença. Eu peguei aqui um trechinho da grande síntese do professor Ubaldi, ele dizendo, né? Mas não deves impor a virtude no próximo como meio de opressão, colocando em estado de renúncia, para que com isso obter o vosso domínio e vantagem na luta pela vida. Que o esforço e a virtude seja, acima de tudo, daquele que prega, como daí venha a sua vantagem. Então, quem tem que ser espírita sou eu, quem tem que repartir o pão sou eu que sou espírita, quem tem que perdoar as ofensas sou eu que sou espírita. Eu não posso ficar querendo impor essa convicção ao outro, ficar querendo levar a convicção espírita para o outro, que às vezes não é, até ateu, é de outra religião. Então, Kardec finaliza dizendo, né, o Espiritismo diz para os seus adeptos, não violenteis nenhuma consciência. A ninguém forceis para que deixe a sua crença a fim de adotar a vossa. Não anatematizeis com os que não pensam como vós. Acolhei os que venham ter convosco e deixai tranquilos aqueles que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora o céu era tomado com violência, hoje é pela brandura. Então, irmãos, Kardec, lá no século XIX, já nos conclamava a uma vida de convivência pacífica com as demais religiões. E nós vivemos aqui no Brasil uma situação de intolerância religiosa absurda. Vocês acreditam que aquele número, né, o Disque 100 do Ministério da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos, etc., né, só no primeiro semestre, de janeiro a junho desse ano, do ano de 2019, no primeiro semestre de 2019, né, porque o período de pandemia ficou muita gente reclusa, então os dados eles mudaram um pouco. Mas 2019 estava todo mundo na rua, todo mundo se encontrando. Somente em 6 meses foram 354 denúncias de intolerância religiosa. Uma coisa assim absurda num país que se diz cristão. E quais são as principais causas dos ataques que as religiões sofrem? Bom, campeãs são as religiões, os nossos irmãos de matriz africana. Seja do candomblé, da umbanda, da quimbanda, dos cultos afros, são os mais sofredores. Além da intolerância religiosa, existe ainda o racismo, existe ainda a questão da pobreza, que esses irmãos sofrem demais. Uma intolerância, assim, absurda. Segundo os dados desse mesmo ministério, em segundo lugar vem a religião espírita, nós, né? Mas a distância é muito grande para os irmãos afro. Os irmãos afro são assim disparados na frente e nós estamos lá atrás, mas mesmo assim somos os segundos. E por quê? Porque tanto nós como os irmãos afro somos religiões mediúnicas. Tanto nós como os irmãos afro somos religiões que dialogam com o mundo espiritual, e nós sabemos que as demais religiões, notadamente as religiões hegemônicas, como o catolicismo e o protestantismo, não toleram a comunicação com o mundo espiritual, não toleram a mediunidade e muito menos a reencarnação. Então o que eles fazem? Nos demonizam, nos satanizam, nos colocam numa condição até de criminalidade
esquecendo o que está na Constituição de um Estado laico, de uma liberdade religiosa e até mesmo os direitos da pessoa humana, o Jornal do Senado, o Jornal da Câmara dos Deputados falando, né? O direito de criticar alguém, o direito de falar alguma coisa de alguém, isso é normal, isso é natural, isso é da convivência humana. Eu posso fazer uma crítica a alguém, alguém pode me criticar, falar alguma coisa, mas isso tem que ser feito num clima de respeito. Agora, desrespeitar, odiar a minha religião e ainda promover ataques, seja cibernéticos, ou sejam físicos, ou até mesmo linchamentos, ou o que é pior, vandalismos, invadir terreiros, destruir os locais de culto, destruir as imagens, destruir as casas espíritas, isso é um absurdo e isso é crime. E é um crime que é considerado hoje um crime inafiançável. As maiores regiões onde acontecem esses crimes, meus irmãos e irmãs, infelizmente está na região sudeste, estado de Minas, estado de São Paulo, estado do Rio de Janeiro, é assim campeão em intolerância religiosa, o Rio de Janeiro. E muitos acontecimentos tristes dessa natureza aqui também no estado da Bahia, mas a Bahia já fica assim um pouco mais distante, né? Aqui, graças a Deus, a gente está conseguindo um clima melhor, mas no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, a coisa é muito difícil. E vocês querem saber o que é que fica mais difícil ainda? A intolerância religiosa, além de ser dirigida aos irmãos e irmãs de matriz africana, ainda é pior dirigida às mulheres, as chamadas, né, Ialorixás, as mulheres, as mães de terreiro. Então, essa mensagem muito apropriada nesse momento que nós estamos vivendo, um momento de polarização da nossa sociedade, um momento em que muita gente achando que está certo, outros atacando, fazendo memes, desrespeitando as pessoas, vem a sublime orientação do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz a questão do respeito, finalizando aqui a minha fala e repetindo mais uma vez as palavras de Kardec, o que diz o Espiritismo: não violenteis consciências, não forceis ninguém, não fique em polêmicas, nem anátemas, né, polêmicas, bate-bocas, infrutíferos, agressivos. Acolhei todos os que chegarem até vocês, que chegarem até também a minha pessoa. Deixem as pessoas tranquilas, aquelas que pensam diferente da gente. E vamos definitivamente estabelecer um padrão pacífico de vida, porque o reino dos céus definitivamente não é tomado pela violência, e sim pela brandura, pelo amor ao próximo, pelo amor a Deus. Que Jesus abençoe os irmãos e as irmãs. Eu sei que avancei aí um pouquinho, não foi, Pina? Mas me coloco aqui, se caso tiver alguma ponderação aí, os irmãos que estão fazendo a mediação, se tiver algum comentário que eu possa ainda contribuir, tiver condição, estou aqui à disposição dos irmãos e das irmãs. Muito obrigada e muita paz. Obrigada a você, Suzy. Não se preocupe com o horário, não, porque com aquele acontecimento inicial, nós já sabíamos que ia demorar mais um pouco. Alguém tem alguma colocação para fazer ou alguma pergunta? Vamos sintetizar, né, por causa do horário, porque algumas pessoas do grupo têm outros compromissos. Suzy? Sim? Muito obrigado pelo Pix que você me enviou hoje, né? Estou mais rico um pouco. Te prometo que, mesmo não estando na condição de Zaqueu, redistribuirei. Eu quero só colocar que você falando e você citando, acho até interessante você citando Mateus, os evangelistas e os capítulos, essa mulher é evangélica. Mas cristã eu sei que você é. Eu lembrei, que você não citou, mas eu me lembrei aqui nos meus raciocínios com relação ao tema, quando Jesus disse que eles destruirão o meu templo, eu reconstruirei em 3 dias. E assim, porque aquele templo que Jesus se referia era o espírito dele, que não foi construído nem com pedras, nem com óleos, nem com prata, nem com ouro, nem com terra.
e por isso mesmo foi reconstruído em 3 dias. Muito obrigado pela noite de hoje. Irmão querido, sempre me falam isso a respeito das outras religiões. É porque na minha formação, né, na minha educação, eu fui criada num ambiente de muito pluralismo religioso. A nossa casa espírita ela é muito assim, muito acolhedora nesse sentido. Então, qualquer dia desse, eu faço aqui para vocês uma palestra sobre Santo Antônio de Pádua, que no final você vai dizer, a irmã é católica. Porque eu sou apaixonada por Santo Antônio de Pádua, entendeu? E eu, assim, tenho o maior carinho quando eu faço essa palestra. Já fiz também uma palestra sobre Nossa Senhora e a equivalência dela com Iemanjá e com Oxum, que muita gente achou que eu vinha dos cultos afro-brasileiros. Mas não tenho essa vinculação. Não tive livre-arbítrio nessa encarnação, nasci no lar espírita. Filha, neta de espíritas, meus avós construtores e fundadores de centro espírita, casada com homem espírita, meus amigos, tudo que eu vivo é no meio espírita. Agora, eu tenho, assim, o maior carinho e respeito por todas as religiões e tiro delas tudo de bom. E somente para finalizar, a Bíblia é nossa, ela não é dos evangélicos. E isso é uma tristeza que os espíritas não deem tanto valor ao Novo Testamento e até mesmo ao Antigo Testamento, como eles merecem, porque lá está o coração e o significado da nossa vida aqui na Terra, que é Jesus. E a gente deixa de lado e fala assim, isso é coisa de crente. Perfeitamente. Na verdade, isso é coisa de cristão, né? Não de crente. Bom, pessoal, alguém mais quer fazer alguma colocação? Que nós já estamos, assim, no laço do horário, né? Bom, se ninguém mais quer fazer, eu geralmente, quando estou na frente do trabalho, eu costumo dar boa noite nominalmente, né? Hoje, com aquele tumulto inicial, foi meio que impossível. Então, eu gostaria de agradecer a Genô, Ana Lina, Antônio Valentim, ao CP88, Cidinha Disse, Fidele, Jerusa, Ivânia, Luiz Barbosa, Luzinete, Maiana, Maria José, Marilene, Mário Antônio, Maristela, Piedade, Rosane, Rosa Roso, Dona Virgínia, e lógico a você, Suzy, né, por essa participação maravilhosa. Eu coloquei aí, para quem está estranhando, na mensagem, gente, um pedido de oração para essas duas pessoas. Rapidamente, porque nós já estamos realmente com o horário avançado. Essa mãe perdeu um filho hoje. Ele se suicidou. Entrou no shopping, pediu, nos Estados Unidos, pediu para ver uma arma. O cara olhou a identidade, ele era de maior, tinha acabado de completar 19 anos de idade. Ele simplesmente pegou a arma e deu um tiro na cabeça. Esse menininho, Etna, é o irmão dele, tem 13 anos, e é assim, o parceiro de meu sobrinho. É o pé de bota um do outro, e eles estavam no acampamento quando ficaram sabendo, e aí minha sobrinha estava levando ele para casa e me pediu para a gente fazer oração, porque a situação não está nada estruturada realmente, né? Uma mãe perdeu um filho numa situação dessa, ele tinha acabado de fazer 19 anos e o outro tem 13. Aí ela me pediu, Jacira, peça seus grupos de oração por essa mãe e por essa criança, porque eu não sei o que vai ser desse menino, que acabou de acontecer uma separação, né, dos pais, agora ele perde o irmão desse jeito. Aí eu coloquei aí o nome, peço a vocês que possam orar por essa família, né, que a gente não conhece, mas de qualquer forma são nossos irmãos, então que a gente possa orar por eles. Depois eu coloco lá nos grupos da gente direitinho. Coloquei aqui porque tem algumas pessoas que não são lá do nosso grupo e podem fazer isso também. Viu? Já de antemão eu agradeço. Bom, diante disso, vamos fazer nossa oração de encerramento, né? Eu gostaria de fazer, se possível, a oração. Geralmente a gente pede a convidada, mas hoje eu vou pedir a Suzy a liberdade para fazer a oração. Certo? Cidinha está agradecendo aqui, Suzy, pelo ensinamento maravilhoso, e realmente foi assim, a gente nem percebeu que o tempo passou, viu? A gente nem percebeu, se você não fala, a gente não ia nem perceber, de tão gostoso que estava, viu? Espero que você volte outras vezes, tá bom? Que Alberto possa programar com você outras palestras como essa.
tá? Vamos, nesse momento, nos aquietar da melhor forma possível, né? Aquietar os nossos corações, aquietar as nossas mentes. Vamos tentar nos conectar o máximo possível com os nossos mentores espirituais, com os mentores espirituais da casa Sala de Estudo Chico Xavier, né, que todo esse trabalho foi começado nessa base, então eles são com certeza os mentores também desse trabalho. Então que nós possamos, assim, nesse momento, nos ligarmos à espiritualidade e agradecermos por estarmos aqui, agradecermos por esse estudo maravilhoso, agradecermos por termos a oportunidade de conhecer mais sobre os ensinamentos do Cristo. E pedirmos orientação, força, paciência, fé e resignação, para que nós possamos aplicar esses ensinamentos em nossas vidas diariamente, pois todos nós sabemos que não é fácil. É possível sim, mas não é fácil. Então que nós possamos pedir ao Mestre amado para que Ele nos auxilie, para que Ele permita que os nossos anjos guardiões possam nos guiar por este caminho diariamente, não só no momento dos nossos estudos, mas durante todo o nosso dia, durante toda a nossa caminhada, que nós possamos caminhar sempre, sempre e sempre em direção dos ensinamentos de Cristo e da prática desses ensinamentos. E assim agradecemos, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá todos os dias de aprender e de praticar. Neste momento nós queremos fazer uma oração que todos aqui conhecem e que o Pai nos ensinou através de Cristo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós podemos perdoar a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o poder, é o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja. Que assim seja.